Marcos capítulo 1, a partir do verso 35, a minha versão, ela diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: Quero, ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesse momento agora, colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor, nossas vidas, Senhor, nós sabemos que precisamos de uma palavra que venha do Senhor. Nós não temos, Deus, em nós nada para solucionar nossas questões. Tudo que temos, Deus, é a Tua palavra e ela nos é mais do que o suficiente. Fala conosco essa noite, Senhor. Libera uma palavra, Deus, de ajuste, de correção, de consolo, de crescimento para as nossas vidas. Que não seja eu meramente falando, mas que seja o Senhor falando aquilo que o Senhor deseja ao teu povo, manifestando a tua palavra, o teu poder e a tua revelação, Deus. Toca a nossa mente, nosso coração, que toda e qualquer pessoa que possa estar sentindo um incômodo, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, que possa atrapalhar o entendimento, eu peço agora a cura no nome do Senhor Jesus, para que as mentes possam estar totalmente abertas e receptivas à tua palavra, Deus, que nenhum tipo de incômodo, ação física ou espiritual, atinja os teus servos agora, para que o entendimento da palavra venha aos vossos corações, aos seus corações. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Toca a nossa mente, nosso coração, fala através de nós, conforme a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. A gente acabou de ler agora um texto, né, em Marcos, logo no início, bem no iniciozinho do livro de Marcos, o capítulo 1, e a gente vê algumas situações ali envolvendo Jesus, né, rapidamente. Jesus com os discípulos, ele partindo para as cidades para poder fazer aquilo para o qual ele foi chamado, para pregar o evangelho, e na sequência a gente tem a citação de uma cura que vai ser performada por Jesus a um leproso, né, um leproso que encontra Jesus. A gente sabe que a lepra era um problema grave, porque era um problema que tirava a pessoa do convívio, inclusive, obrigado, irmã, inclusive havia certas normas sociais para o convívio da pessoa com lepra, né, porque é uma doença que é transmissível e não há solução. Então havia normas que os próprios sacerdotes judeus estabeleciam, né? E é claro que era penoso, era duro, era pesaroso, mas era uma necessidade diante de uma emergência médica, de uma dificuldade de lidar com aquela doença. E esse leproso se aproxima de Jesus, ele pede a cura, e Jesus fala uma frase só: ser limpo, e o leproso é curado. E a gente vai analisar algumas coisas sobre esse texto que eu acho que podem ser importantes para a nossa vida. Mas antes de avançar especificamente para as duas lições centrais, para os dois grandes pontos que eu acho que esse trecho qual nós lemos pode nos trazer, eu queria falar rapidamente sobre o contexto da escrita desse livro aqui de Marcos, né? Alguns aqui já conhecem a palavra de Deus, conhecem o Evangelho, outros não, talvez estejam conhecendo agora, estão ouvindo pela primeira vez. E a Bíblia tem o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Novo Testamento marca para nós o advento, a chegada de Jesus Cristo, e isso vai ser descrito com mais clareza, com mais pontos, né, destacados a respeito dessa trajetória nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E conforme nós já falamos numa outra ocasião, mas a gente reitera aqui, dos 4 evangelhos, aquele que é primeiro escrito é o evangelho de Marcos, que inclusive é esse que nós lemos aqui, e é até o mais curto deles, tem apenas 16 capítulos. E Marcos é interessante porque ele é um evangelho mais direto. Ele é muito objetivo, ele é muito direto.
Mateus e Lucas, eles começam fazendo uma genealogia de Jesus e cada uma com a sua intenção, né? Uma volta até Adão, a outra vai voltando até Abraão. Eles não voltam aos mesmos pontos, são genealogias com características diferentes, mas são genealogias que visam mostrar as qualificações de Jesus. Inclusive, genealogias essas, meus irmãos, que têm algumas imprecisões no sentido que não existe extensivamente todos os nomes da genealogia, e nem importa. A ideia é mostrar que alguém foi gerado por alguém daquela linhagem. É como se o meu bisavô, que chamava-se Antônio, né? Era Antônio, né? O nome do vovô, né? Que eu chamava vô Pinheiro, vô Pinheiro, vô Pinheiro. Aí eu falei, será que é Antônio Pinheiro? É Antônio Pinheiro. Então, meu avô Antônio, né, que era meu bisavô, então, por exemplo, na genealogia podia estar descrito assim, Igor, filho de Antônio. Não é bem o filho de Antônio, mas tem filiação, percebe? Então, a genealogia, às vezes, ela não é exaustiva, ela não vai pegar cada geração. E isso, inclusive, explica porque em uma das genealogias tem aquelas separações de 14 nomes, 14 nomes e 14 nomes, porque acho que é Mateus que faz isso, ele está querendo brincar com a linguagem bíblica, né? Esse 14, 14, 14, tem uma linguagem numérica que aponta para a autoridade de Davi, enfim, tem toda uma função. Então, o próprio texto bíblico cumpre uma função. Mateus e Lucas querem apontar para Jesus numa escala genealógica. Eles querem mostrar que Jesus veio de algum lugar, né? Ele não está perdido aí, não. Ele tem uma origem, ele tem uma família, embora, sim, segundo os evangelhos, ele tenha nascido de um milagre da parte de Deus e colocou e plantou em Maria aquela criança, sim, mas de um ponto de vista de filiação, de ancestralidade, ele tem uma linhagem, ele tem uma origem. Já Marcos é mais direto. Marcos não está preocupado com isso. Olha o que Marcos fala no verso 1. Ele fala assim, ó, no verso 1 de Marcos, ele fala dessa maneira: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tira a discussão da genealogia. Marcos vai direto. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já estabelece a filiação de Jesus com o Pai, já de imediato. Então, quando a gente pega o texto, a primeira coisa que a gente percebe no livro de Marcos, não nesse texto ainda que a gente leu, que também é no capítulo 1, mas mais para frente, o que fica evidenciado é que Marcos ele está preocupado logo de cara em evidenciar para os seus leitores qual que é a identidade de Jesus. Em outras palavras, quem Jesus é e por que vocês deveriam ouvi-lo e seguir os seus passos. E ele fala de cara, olha, esse Jesus, o princípio do evangelho dele aqui, que é o Filho de Deus encarnado. Ele é a própria pessoa de Deus, o Filho, que tem a mesma glória, o mesmo poder, a mesma substância do seu Pai e habita agora entre nós para fazer grandes obras. Então, quando ele traz essa leitura, obviamente o leitor, quando pega esse livro, ele já sabe que vai pegar relatos que tentam, de alguma maneira, confirmar a afirmação inicial. Qual que é a afirmação inicial? Jesus é o Filho de Deus. Daqui em diante, eu vou mostrar para vocês uma série de coisas que confirmam como esse Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que Marcos está pouco preocupado, não está muito preocupado, em falar sobre a infância, que outros evangelhos mencionam a situação de Jesus com 12 anos de idade, ou citar a questão do próprio nascimento. Ele não está muito preocupado com isso. Já no primeiro capítulo, ele já fala, e Jesus nasceu e viveu, e no tempo de João Batista, e se batizou e começou o seu ministério. Ele tem uma certa urgência. Ele quer que quem leia não perca muito tempo. E, de certa maneira, às vezes isso é importante para nós. Porque, às vezes, o que a gente precisa da parte de Deus é uma resposta muito rápida, uma resposta muito imediata, sem muito rodeio. Às vezes o evangelho ele vai te trazer devagar, ele vai meio que te recobrindo com informações, ele vai te alimentando, mas às vezes há ocasiões que você precisa de uma resposta muito rápida e muito ligeira de Jesus. Talvez quando você estava perdido, você precisava de uma resposta assim de Jesus. E talvez você hoje esteja aqui se sentindo perdido ou perdida e você fala, eu preciso de uma resposta rápida de Jesus. E eu tenho para te dizer essa noite que ele pode dar essa resposta. Por quê? Porque Marcos diz que ele não é qualquer um. Ele não tem qualquer genealogia. Ele é o próprio Filho de Deus, encarnado, que veio para, com seus sinais e maravilhas, libertar e marcar uma grande geração de testemunhas. Que ali está marcado, inclusive, destacado no próprio livro de Marcos, como a gente pode ver.
A segunda coisa inicial desse texto que a gente pode perceber, para além de identificar que Marcos mostra a natureza de Jesus, é que existe uma necessidade da nossa parte, né, de compreender a respeito dessa identidade de Jesus. E uma vez que nós compreendemos quem Jesus é, em outras palavras, que Jesus é o próprio Filho de Deus, e que tem em si a verdade, porque ele não tem, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que identificamos que Jesus tem essa identidade, que lhe foi conferida na eternidade, nós somos provocados a responder a essa verdade. Eu conversava agora há pouco, né, com uma pessoa e eu falava, olha, diante de Jesus nós temos que ter uma clareza sobre quem ele é. Nós precisamos ter um entendimento claro. Jesus, ele se afirma como o próprio Deus. Como ele se afirma como o próprio Deus? Jesus, ele perdoa pecados. A palavra de Deus nos mostra desde o Velho Testamento que só quem tem poder para perdoar os pecados é Deus. E Jesus fala em diferentes ocasiões, vai, os seus pecados estão perdoados. Ele fala que ele e o Pai são um em eternidade. Senhor, que eu possa voltar para ter a mesma glória que eu já tinha contigo antes, na eternidade. Jesus está claramente afirmando uma coisa. Ele está afirmando que ele não é desse mundo, que ele é um ser totalmente diferente, que ele é esse Filho de Deus. Diante da afirmação de Jesus, surgem três possibilidades. Ou Jesus é um lunático, ele acredita ser uma coisa que ele não é louco mesmo, uma pessoa louca, que está afirmando isso, e quem faz esse trilema não sou eu, é o C.S. Lewis, o escritor, é o trilema de Lewis. Primeiro, ele é um lunático. A segunda, Jesus é um mentiroso. Ele sabe que ele não é, ele tem consciência que ele não é aquilo, mas ele vê vantagem em afirmar isso. E ele afirma para obter o quê? Certos benefícios na sua vida. Então ele é um mentiroso. E a terceira possibilidade, ele está falando a verdade. São as três possibilidades. Ou ele é lunático, ou ele é mentiroso, ou ele fala a verdade. Quando Jesus fala que ele é isso, nós temos que decidir se concordamos com ele ou se nós não concordamos com ele. Se nós achamos que ele é um mentiroso, se achamos que ele é um lunático, ou que ele de fato é o que a Bíblia diz que ele é. Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar e transformar a nossa existência. Mas, Igor, eu não sei se ele vai conseguir transformar a minha existência. Se você colocar limitações antes, Deus não vai operar. Você precisa crer no Senhor, entregar a sua vida a Ele e tudo mais Ele faz. Não há nada que é feito a parte dele que dependa de você. O seu único movimento é entregar o seu coração, entregar os seus passos e tomar uma decisão de andar com Jesus. Todo o resto é encaminhamento da parte dele. E às vezes a gente se engana porque a gente vê pessoas que estão na igreja ou que se dizem cristãs, enfim, e a gente olha para a vida delas e algumas delas parecem ter uma vida tão acertada. A coisa é tão funcional, a família é feliz, a pessoa está organizada, e eu acho que eu não vou conseguir chegar nesse ponto, está muito distante de mim, eu preciso me organizar para conseguir viver como cristão. Ao contrário, você precisa de Jesus para conseguir viver como cristão, porque toda a transformação é produto da presença dele, e não a razão pela qual ele está com você. Porque se Jesus dependesse de nós ou de mim, que a minha vida estivesse totalmente correta, que eu fosse totalmente perfeito, totalmente puro, totalmente santo, totalmente pleno, para ele atuar, ele não poderia atuar, porque eu simplesmente estabeleci um limite de uma coisa que eu não posso realizar. A palavra de Deus nos fala que sem mim nada podeis fazer. Toda a realização, tudo que há de bom, tudo que há de puro, tudo que é verdadeiro, provém do Senhor, provém de Deus. E, por conseguinte, pela sua filiação eterna, provém de Jesus Cristo. E essa compreensão provoca na gente, além dessa nossa resposta, uma série de outras questões, outros desdobramentos. Pois bem, reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho isso como verdade, Igor. Eu não acho que ele é louco ou que ele é mentiroso. Eu acho que ele é verdadeiro, que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Mas diante disso, nós somos provocados a sermos imitadores e embaixadores. Reconhecer que Jesus é quem ele diz que é, nos coloca diante da necessidade de acumularmos essas duas funções. Ser imitador aponta para o quê? Aponta para pensar. Aponta para pensamento, postura, conduta e prática. Eu sou imitador. Se eu sou imitador, eu faço tal como o outro faz. Ele tem uma característica, ele anda dessa maneira. Se eu vou imitá-lo, eu vou lá e imito e faço o mesmo jeito.
a gente tem aquele tipo de artista de rua, né, que é muito curioso, que você está andando pelo centro, talvez alguém já tenha sido alvo desse artista de rua, né? Todo mundo gosta, menos quem está sendo imitado. Né? A pessoa está andando na rua e aí vem o outro artista de rua atrás e vai imitando a pessoa com todo o jeitinho dela andando. O imitador, ele olha os passos, ele vê a postura, ele vê a conduta, ele vê o andar e ele começa a imitar. A palavra fala que nós somos imitadores de Cristo, mas também fala que nós somos, de uma certa maneira, embaixadores. E embaixador não aponta para gestual em si, embora também dialogue com isso, mas embaixador aponta para um tipo de autoridade e manifestação da ordem divina e do poder de Deus. O embaixador é aquele que, enviado por um reino, ele tem a incumbência de passar a mensagem do seu reino original. É aquele que passa, olha, a posição do nosso país, a posição do nosso reino, a posição do nosso presidente, né, da nossa autoridade política é essa, e eu, como seu porta-voz, como seu embaixador, faço saber que esta é a verdade, que esta é a visão com a qual estamos lidando. E a palavra de Deus nos coloca diante dessa situação. Porque uma vez que reconhecemos, tal como Marcos, que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos assumir essa função com diligência e com consciência. Somos imitadores, sim. Ser imitador é bom para a gente. Ser imitador só faz bem para a gente. Imitar gente boa, gente bem-sucedida, gente amorosa, só traz crescimento. Quanto mais imitar Jesus, só traz coisas boas para nós. Mas sermos embaixadores faz com que a verdade do Evangelho ultrapasse a barreira do meu eu. E o Evangelho não é uma coisa sobre uma pessoa. O Evangelho é sobre uma comunidade de santos. É sobre a salvação de Cristo para a sociedade, para as pessoas. Então, quando eu me faço embaixador, eu não faço com que o Evangelho fique limitado aos meus interesses e às minhas expectativas. Eu me faço instrumento vivo e eficaz da parte de Deus para alcançar aqueles que precisam. Então, nós precisamos sim, diante dessa identidade, reconhecer a necessidade de imitarmos e de sermos embaixadores. A palavra de Deus mostra que os servos de Deus, eles recebem da parte de Deus uma capacitação para servir. Uma capacitação da parte de Deus para agir, para serem imitadores, para imitarem a Ele. Mas, além disso, Ele nos confere uma credencial divina para realizar os seus feitos. Por quê? Porque o testemunho que Marcos fala no capítulo 1, que Jesus é o Filho de Deus, ele se confirma em Marcos no capítulo 16, no final, quando a partir do verso 15 ele fala, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão mão sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, a confirmação de que nós somos embaixadores de Cristo em Marcos está no final, no último capítulo. No início do capítulo ele fala, o nosso rei é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E no final ele confirma, nós somos os seus embaixadores. Porque nós fazemos os sinais que ele fez. Os sinais que ele fez formalizam a sua autoridade. Os sinais que nós fazemos formalizam que nós somos embaixadores dele que tem o poder. Porque dele é o que ele realizar. E nós somos guiados por ele para uma grande obra. Então, da nossa parte, é preciso, é necessário, é urgente entendermos que Deus tem algo a fazer na sociedade, tem algo a fazer nas nossas famílias, tem algo a fazer na vida das pessoas através de nós. Nós somos esses instrumentos. E às vezes nós queremos estabelecer como instrumentos outras pessoas que nós consideramos capacitadas, que são bons oradores, que são pessoas bonitas, ou que são pessoas de influência. E glória a Deus por pessoas bonitas, de influência, bons oradores, que podem ter na sociedade. Eu, graças a Deus, sou bonito. Talvez seja um bom orador. Não tenho muita influência. Mas você não pode depender de mim. Você precisa ser você próprio, um instrumento que Deus quer usar no local onde você está. E às vezes a gente quer falar assim, não, eu vou fazer essa pessoa chegar à igreja, e amém. Mas às vezes a gente quer fazer isso para poder fugir da responsabilidade. Eu não vou falar, deixa que lá na igreja ele escuta. Só que a pessoa, ela precisa ouvir da nossa boca. Porque o testemunho eficaz de Cristo, ele é vivo e dinâmico.
As obras de Jesus realizadas, tal como descritas em Marcos, elas não se limitam a Marcos. Elas chegam a nós. Porque ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais seguirão aos que? Quem são os que creem? Somos nós. Ou dizemos que cremos. Ou cremos, ou somos aqueles que, por conveniência do mundo gospel, por conveniência do mundo institucional da igreja, dizemos que cremos. Ou cremos, ou não cremos. Não existe meio do caminho. Não existe possibilidade intermediária. Ou nós cremos, ou nós não cremos. E eu quero te incentivar a crer. Eu quero te incentivar a assimilar que você, de fato, é um instrumento de Deus para o seu tempo, para a sua família, para o teu trabalho, para os teus amigos. Você é um instrumento de Deus. Terceira coisa que nós podemos identificar nesse texto é qual é o padrão que devemos seguir uma vez que somos incumbidos dessas funções. Veja, Jesus é lido por Marcos como Filho de Deus. Depois disso, nós concluímos que nós precisamos lê-lo dessa maneira e, diante disso, precisamos ser os seus imitadores e embaixadores. Uma vez entendido isso, nós precisamos saber como é que é a forma através da qual nós nos movemos. Em outras palavras, como é que deve ser a natureza do nosso agir. A palavra de Deus fala isso para a gente, eu acho que fala em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias. Mas nesse texto, eu acho que há uma indicação nesse sentido também. Uma indicação de padrão, de como Jesus agiu e de nós, como seus imitadores, como também devemos agir. E aí nós chegamos nos dois grandes pontos da palavra, que estão presentes nos versos 38 e 41. Vamos ler de novo o verso 38 juntos? Para a gente poder dar conta dessa proposta, de entender como é que nós devemos andar em Cristo. Os versos 38 e 41 nos ajudarão. O verso 38, na minha versão, diz assim: E lhes disse, né, Jesus, porém, lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue, porque para isso vim. Porque para isso vim. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Essa afirmação abre para a gente todo um conjunto de reflexões possíveis, pode deixar, que talvez possam ser, nesse momento, conjugadas para nós através de uma pergunta. Hoje eu quero que você pense a partir de duas perguntas. Todo o resto foi uma introdução sobre o capítulo, ok? Para que a gente pudesse entender o contexto da escrita. Eu quero que você pense hoje a partir dessas duas perguntas. A primeira pergunta é: por que eu vim? Por que eu vim? Por que eu vim para esse mundo? Por que eu vim para a igreja? Por que eu vim? Jesus, ele demonstra que tem clareza. Jesus mostra porque ele veio. Ele fala, vamos às aldeias vizinhas. Porque, não, para que eu ali também pregue. Porque para isso vim. Ele tem clareza, eu vim para pregar o reino vindouro. Eu vim para pregar a salvação. Eu vim para pregar a libertação aos enfermos, aos aprisionados. Para isso eu vim. Jesus afirma claramente isso. Então percebe que Jesus tem um tom muito bem estabelecido, ele tem uma objetividade, ele tem uma clareza e ele se disponibiliza a ir. Então tem dois pontos fundamentais com relação a Jesus que, como seus imitadores, precisamos apropriar para as nossas vidas. O primeiro deles é que Jesus tem clareza quanto ao seu objetivo. Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabe por que está fazendo o que ele faz. E às vezes nós não temos tanta clareza quanto ao que estamos fazendo. Nós achamos que sabemos, mas não sabemos. Nós apenas entramos numa roda de costumes e de rituais que fazem parte da nossa vida, talvez, desde muito novos. Porque a gente foi criado na igreja, ou porque a gente ouviu que essa era a maneira de fazer. Mas a verdadeira fé, a liberdade em Cristo, se dá por uma consciência livre, uma consciência racional da ação de Deus, e não pela mera repetição de padrões, porque Deus não é louvado pelas nossas vãs repetições.
E a gente às vezes acha que a vã repetição é apenas fazer uma oração de modo repetido. Às vezes a nossa vã repetição é vir à igreja todo domingo, sem entender por que estamos vindo à igreja. Às vezes a nossa vã repetição é orar, sem entender qual o impacto da oração na minha vida. Às vezes a vã repetição é ler a Bíblia todos os dias, sem procurar me alimentar da Bíblia todos os dias. São fenômenos bem diferentes. Eu posso ler a palavra de Deus e não encontrar Deus na palavra, porque eu estou preocupado em cumprir um protocolo que me dê satisfação e paz diante de uma comunidade de pessoas que pode me cobrar como cristão. E a expectativa de Deus para nós não é essa. É preciso ter clareza quanto ao objetivo. E a segunda coisa, é preciso ter disposição para cumprir o objetivo. Às vezes nós temos clareza, mas não temos disposição. Às vezes temos disposição, mas nos falta clareza. Isso vai ao encontro da palavra da semana passada, lembra? Quando nós falamos em Marcos 5, quando Jesus chega diante de um endemoniado de Gadara, que na Bíblia não é citado como nominalmente, né? É endemoniado gadareno, e Jesus chega lá, e depois o endemoniado pede para acompanhar Jesus, lembra disso? Jesus, deixa eu ir com você. Jesus fala, não, tem outro propósito para você. Você vai a Decápolis, você vai às cidades da região, e você vai pregar o evangelho através da libertação que eu fiz na sua vida. Que você era um cara oprimido, agora você está liberto, e você vai seguir. Ele tinha a energia, mas não tinha o direcionamento. Mas também o contrário é problemático. Essa semana a gente amplia essa visão, porque semana passada nós falamos, energia sem direcionamento é dispêndio, é perda. Mas o contrário também. Direcionamento sem energia é ineficaz. Eu tenho a direção de Deus. Deus já me falou. E às vezes a gente não está com disposição de fazer. Deus falou, faça isso. E a gente não faz. Falta-nos a capacidade de tomar decisão e tomar a rédea da nossa vida e falar, Senhor, me dá força para fazer. Me dá energia, me dá disposição. Me dá vontade de levantar e realizar. Porque a gente, às vezes, passa anos com a direção definida, mas sem o poder de agir. Porque somos paralisados pelas circunstâncias, pela vida, pelo medo, por uma série de coisas. Que no seu coração, essa noite, você tem essa clareza da energia e do direcionamento. Uma coisa e outra. A outra coisa que me chama a atenção desse destaque do porquê eu vim é a disponibilidade de Jesus em ir. Isso me chama muita atenção. Porque Jesus tinha todo o poder para não precisar ir. Não precisaria ir. Ele poderia falar, avisa o pessoal para vir. Quem vir vai ser liberto, eu vou curar, eu vou manifestar o poder, vocês vão ver, mas chama. Porque o povo que tem que querer a liberdade, não sou eu que tenho que promover a liberdade. Jesus não faz isso. Jesus fala, me leva para as cidades vizinhas, porque para isso que eu vim. E às vezes a gente quer que as pessoas venham a nós. Nós devemos ir a elas. Nós é que temos algo a oferecer. As pessoas têm fome de algo que elas não sabem o que é. Já passou por isso? É uma situação diferente, né? Assim, às vezes você está em casa com a sua esposa, acontece com uma certa regularidade com a gente, né? A gente se olha e fala assim, eu estou com vontade de comer um negócio que eu não sei o que é. Não é um negócio estranho? Fala assim, aí começa, né? É pizza? Não, acho que não é pizza, não. É hambúrguer? Também acho que não. É japonês? Não, também não é. Então, eu não sei. Ah, faz a pipoca. Quer dizer, você não sabe o que... Entendeu? É vontade, o negócio, você não tem clareza nem do que é. E o mundo é assim. A sociedade é assim, ela tem fome de algo, mas ela não sabe nem definir qual é a fome dela. Ela não sabe, ela não tem clareza do que é isso. Não, eu sinto um vazio. Tá, é vazio de... Eu não sei, é um vazio. É uma desordem. Mas como é que é isso? É confuso. A sociedade, ela tem fome. Ela não sabe definir. Quem sabe dar nome para isso é quem está alimentado. Quem tem Jesus é que sabe qual é o vazio do coração das pessoas. Porque o nosso está forrado. Então a gente tem que ir a mesma disposição, o mesmo espírito, o mesmo empreendimento, o mesmo desejo que havia em Cristo é o que deve haver em nós também. É a mesma vontade. Ah, Igor, mas há situações em que as pessoas vêm até Jesus. No capítulo 2 de Marcos, Jesus está pregando numa casa
uma situação muito conhecida aqui. Os amigos de um paralítico querem que o paralítico chegue até Jesus. Está muito cheia a casa, ninguém consegue chegar perto de Jesus. Os caras abrem um buraco no teto. Imagina o problema que deu com o dono da casa depois, né? Porque a gente nunca pensa nessas questões depois, né? Jesus curou, ó, vocês se resolvem esse teto aí de vocês, né? E o paralítico desceu do teto, Jesus curou, não só curou, né? Jesus primeiro perdoou os seus pecados. E depois ficou um caos na casa. Ele perguntou: o que é mais difícil? Falar estão perdoados os seus pecados ou que levanta aí e anda aí? Ah, mais difícil é mandar levantar. Então, para que saibam quem eu sou, que eu tenho poder para poder perdoar os pecados, porque falar que posso perdoar os pecados, qualquer um pode falar. Eu posso falar e não ser verdade. Mas que fique testificado que o que eu falo é verdade, levanta aí. E o homem levanta e sai. Aqueles homens procuraram Jesus. Mas sabe por que eles procuraram Jesus? Porque primeiro Jesus foi à cidade. Primeiro Jesus se fez conhecido, fez seu ministério sabido, fez o seu nome circular e depois disso as pessoas foram até ele. E às vezes a gente quer que as pessoas cheguem a gente. E elas vão chegar, mas depois que você der o primeiro passo e botar a cara. Você precisa ter a coragem. Já houve ocasiões de pessoas chegarem para mim e falar assim, em trabalho, em situações assim, né, em ambientes que não seriam um ambiente formal, de uma igreja, de uma oração, e falar assim: ora por mim. Já aconteceu. Mas sabe por que aconteceu? Porque teve algum dia que me viu orando por alguém. Eu precisei ter a coragem de perguntar: quer que eu ore por você? O máximo que eu podia receber era um não. A pessoa podia te humilhar, acho difícil. Porque geralmente é uma coisa de bom grado, de boa vontade, e a pessoa fica até sem graça de ser grosseira. No máximo ela fala assim: não, até agradeço, não é muito a minha vibe, mas está tudo certo e beleza, vida que segue. Mas a pessoa geralmente fala amém. E depois outras pessoas te pedem oração. Por quê? Porque elas viram que você tem algo a oferecer. Você primeiro mostrou, você evidenciou que tem uma vida em ti. E depois disso, como outras pessoas chegam em você. Ou seja, é preciso ir para que o ministério que é em nós seja conhecido. O fato é que Jesus vai. Com o jovem gadareno, Jesus foi. Nas cidades vizinhas, Jesus foi. Ele sempre escolhe ir. Jesus tinha clareza e tinha intencionalidade. E a pergunta que eu faço a todos nós essa noite é: será que nós temos essa mesma clareza? Será que já temos o devido entendimento de que precisamos ter intencionalidade? Você saiu de casa, você pegou o seu carro, o seu ônibus, veio a pé, você veio. Por qual motivo você veio? Todos os dias, antes de realizarmos qualquer coisa, nós precisamos, antes de qualquer resposta, antes de qualquer ação, antes de qualquer manifestação pública, nós precisamos bem cedo, antes de começarmos os nossos dias, olharmos para dentro e nos perguntarmos: por que que eu vim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E aí sim, fazermos nosso dia de acordo com a sua vontade. Porque do contrário, a gente vai achar que a vontade de Deus é só a gente ter uma vida boa. Senhor, eu tive um dia legal, não tem ninguém mal, não fiz nada de errado. A gente acha que está fazendo a vontade de Deus quando a gente faz as coisas que são boas aos nossos próprios olhos. E amém, fazer coisas boas aos nossos próprios olhos, não tem nenhum problema. Mas Deus, Ele quer usar você para coisas que ninguém está vendo na outra esfera. Ele quer te usar para trazer cura para alguém que não pode ser curado pela ciência. Ele quer te usar para trazer uma palavra de conhecimento e libertação para uma pessoa que está orando a Deus e não tem essa palavra. E a gente vive o dia todo e faz coisas boas segundo o nosso entendimento, mas que não são justamente o propósito definido de Deus para nós naquele dia. Quando começa o dia, Deus procura entre os seus servos aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, aqueles que estão dispostos a realizar. Às vezes nos perguntamos por que que Deus faz menos, entre aspas, hoje do que fazia em outros contextos, em outras sociedades. Deus não faz menos, é nós que nos disponibilizamos menos. Nós nos colocamos menos à disposição da parte de Deus. Deus procura corações de pessoas em quem Ele possa confiar. Deus não desperdiça unção. Não existe unção sem demanda.
Não peça de Deus poder, não peça de Deus unção, não peça de Deus capacitação, se você não está disposto a ir. Peça a Deus querendo realizar. E nem tão pouco fale para Deus, quando eu tiver, eu vou. Você começa a realizar. Você começa a ser movido pela fé. E no decurso da sua manifestação de fé, aí Deus te unge com a capacitação dele para abençoar as pessoas. A segunda e última coisa sobre a qual a gente vai se debruçar está no verso 41. O verso 41 fala para nós o seguinte, a segunda lição. Então, a primeira é porque eu vim. Fala sobre a disponibilidade, fala sobre a nossa disposição, fala sobre as nossas intenções. A segunda pergunta está produzida a partir do verso 41. E qual é o verso? E na sequência, qual é a pergunta? O verso diz assim: E Jesus, movido de grande compaixão. Eu gosto muito desse verso. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. A gente olha muito para a parte do quero ser limpo, e realmente é bonito. Você vê uma pessoa que estava com um problema, que estava doente, e ser curada. Os irmãos sabem, eu tenho testemunho de cura na minha vida, de situações que eu passei, e eu não posso falar que não é maravilhoso, porque é maravilhoso. Você está doente e você vê Deus te curar. Sabe, uma coisa que você não tinha uma resposta para aquilo, e Deus te cura, e você se sente bem, e parece que a vida volta a fazer sentido de novo, e eu não quero diminuir a importância disso, mas me chama muito a atenção a parte inicial, quando eu falei, Jesus movido de grande compaixão. E para complementar a pergunta do porquê eu vim, a segunda pergunta é, como eu vim? Com o quê? De que maneira que eu vim? Acredito que a melhor maneira através da qual um cristão ou alguém que pretende seguir a Cristo deve se mover, é movido de íntima compaixão. Compaixão não é o mesmo que pena. Pena é sentir tristeza e não participar. Não é um sentimento ruim, só é um sentimento ineficaz do ponto de vista da ação. É ineficaz. Eu sinto pena, mas não tenho muito o que fazer. É ineficaz. A compaixão, ela acontece quando a gente, diante de uma situação, se vê em condições de minorar a dor das pessoas. A compaixão faz a gente olhar um problema e falar, talvez eu tenha uma pequena cota de contribuição para atenuar, para dirimir esse problema. E a compaixão é um elemento fundamental para a teologia do mundo real. Porque às vezes a gente tem que fazer teologia do mundo imaginário. A gente quer imaginar uma igreja com pessoas todas perfeitas. Todas sem problemas. Ninguém tem problema em casa, ninguém tem problema no trabalho, ninguém tem problema pessoal, ninguém foi acometido de uma doença, ninguém teve algum trauma a ser tratado, ninguém. A gente chega aqui e a gente trata, às vezes, de modo, não a gente, digo a sociedade, né, a igreja, de modo geral, trata de modo anestésico o problema, sabe? Como se o evangelho fosse uma anestesia para o mundo. Como se o evangelho fosse o antídoto para os problemas, para a existência deles. Não é. O evangelho, ele é um remédio para quem sente dor. Os problemas continuarão existindo. O evangelho é o que nos capacita a suportá-los. Teremos dores nesse mundo, isso é fato. Queremos que Deus, e pedimos a Ele que diminua, que abrevie certas dores, que atenue certas questões, e nós continuaremos pedindo, porque com fé pedimos cura, e continuaremos pedindo cura. Com fé pedimos libertação e continuaremos pedindo, mas nenhum de nós está livre de problemas reais. E às vezes nós queremos tratar o evangelho de modo anestesiado. Por quê? Porque a anestesia tira a necessidade da compaixão. Porque se eu imagino na minha cabeça, se eu represento toda a igreja como todo mundo que está bem o tempo todo, está tudo certo, a vida está boa porque todo mundo segue a Jesus, eu paro de me preocupar com a possibilidade do meu irmão estar com um problema real. E a verdade, meus irmãos, é que todo mundo aqui hoje, nessa noite, tem algum problema real. Todo mundo. Não tem uma pessoa aqui dentro que não tenha um problema real. Todos têm um problema. E eu não quero hierarquizar problemas. Cada um sabe o que dói em cada um. Às vezes, o problema do seu irmão pode parecer pequeno para você, mas para ele pode ser um grande desafio. Pode ser um grande problema. E nós precisamos encarar a realidade que o seu irmão que está do seu lado e eu que estou aqui na frente preciso da compaixão dos irmãos. E os irmãos precisam da compaixão uns dos outros. Do contrário, viveremos um evangelho anestésico, um evangelho empacotado,
um evangelho mentiroso. Jesus não se fez homem para poder enganar as pessoas. Jesus se fez homem para viver com elas os seus problemas. O evangelho não nos afasta da vida, ele nos capacita para ela. Nos capacita para a dificuldade, nos capacita para o sofrimento, nos capacita para o choro. Claro que não buscamos viver só isso, mas é uma realidade. E a gente precisa encarar isso com a verdade que o Evangelho traz para a gente. Uma compaixão, um desejo de ser bênção para o meu irmão. E a gente às vezes fala, pô, mas meu irmão tem muito problema, ele é muito imperfeito. Mas o que é a compaixão, senão o desejo de tentar ajudar ele a ir adiante disso e além disso? Isso é a compaixão. A compaixão é aquilo que modula os nossos atos. Às vezes a compaixão faz a gente mudar coisas que são até bobas para nós, mas que fazem diferença. Por amor a Cristo, às vezes a gente tem que ajustar certos costumes, certas coisas que podem parecer bobas. Às vezes tem um irmão meu em Cristo que não gosta de piada. E quando ele está na roda, eu faço piada com ele e aquilo fere ele. Ninguém liga para as piadas, mas esse irmão liga. E por compaixão, eu não faço piada com ele. Ah, mas isso é chato. É compaixão. É falar que ele tem um problema aí, talvez, ele tem um trauma nisso aí, a gente não sabe. Isso é compaixão. Compaixão é tentar olhar para o outro como humano, não é desumanizar. É ver o que tem nele, é o de mais puro, de mais humano que uma pessoa podia ter. Isso que compaixão faz, ela modula a gente, ela adequa a gente, ela dá sensibilidade, ela humaniza, ela nos capacita a ver sofrimento escondido atrás de sorriso. Não venha para a igreja e olhe só para o rosto. Tenta olhar para dentro da pessoa. E se você perceber que seu irmão está mal, por que não orar por ele? Por que não orar por ele? Não é possível que com tanto tempo conhecendo Jesus, você não tenha nada para oferecer. Alguma coisa você tem, uma palavra, uma oração, um Senhor meu pastor, nada me faltará. Alguma coisa no teu bloco de conhecimento evangélico, cristão, tem em você. Alguma verdade há em ti. Fale aquilo que Deus colocou no seu coração, está ministrado já aí. A compaixão, ela, tal como o pastor Pedro pregou pela manhã, ela faz a gente pensar em igreja não como um ajuntamento, não como um mero acúmulo de gente, mas como gente que se une em meio às suas dificuldades e imperfeições. Eu costumo dizer, isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa do senso coletivo popular, que a morte revela todas as virtudes. Depois que morre, era tão bom, era uma pessoa carinhosa. Quanta caridade num homem. Na semana passada estava xingando. Quanta caridade no indivíduo. A morte revela todas as virtudes. Tudo vem na hora da morte. Tudo surge na ocasião da morte. Mas não basta homenagem e cuidado póstumo. Os mortos estão mortos, estão enterrados. Nós temos que cuidar uns dos outros aqui. É nesse momento. As virtudes do meu irmão tem que olhar para elas agora. Ajudá-lo a superar os vícios é agora. E superar os vícios é importante. Mas tão importante quanto superar os vícios é desenvolver as virtudes, né? Mais importante do que não fazer o errado é fazer o certo. Até o pastor Marcos Botelho, né? A gente está conversando, eu e o Igor, dia desses, o Aragão, sobre uma pregação, um trecho, uma conversa, na verdade, descontraída do pastor Marcos Botelho, que ele falava sobre o apóstolo Paulo mencionando sobre o roubo, né? E aí ele fala que o apóstolo Paulo, salvo engano, em Efésios, é isso, Igão? Acho que é em Efésios, né? Ele vira e fala assim, olha, aquele que roubava, não roube mais. E aí, se a gente fosse completar o trecho, como é que a gente completaria? Antes, cada um tem o que é seu e viva a sua vida. Não é isso? Mas não é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, aquele que roubava, não roube mais. Antes, faça o quê? Trabalhe para poder ser generoso. A solução do vício é o desenvolvimento da virtude. Se eu roubava, agora eu dou. Agora eu dou de graça. Agora eu ofereço.
Se antes eu falava mal, eu não só paro de falar mal, agora eu elogio. Se antes eu criava dificuldade, agora eu sou o promotor da facilidade. Se antes eu fazia alguma coisa que não encaixava com o evangelho, agora eu procuro qual é a virtude proporcional para que ela seja desenvolvida na minha vida. Quando eu faço, eu passo a ajustar a forma do como eu vim. Como eu vim? Com o desejo de ser bênção, com o desejo de ser compassivo, com íntima compaixão, com a vontade de alcançar o perdido, com a vontade de ajudar o ferido. A compaixão é aquilo que verdadeiramente nos habilita para sermos pessoas que vivem uma teologia concreta para o mundo real. Jesus veio para trazer soluções reais para pessoas reais com problemas reais. Não problemas ilusórios, problemas reais. O que estamos fazendo com essa mensagem? Por que viemos? Como viemos? Isso tudo é importante. Mas tudo isso volta para o ponto inicial da pregação, é que a gente encerra. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Você só vai conseguir pensar do porquê e o como se você pensar quem Jesus é para você. Jesus é uma ideia? Ou Jesus é o próprio Deus que se fez carne para habitar entre nós? Ele é aquele que dá o testemunho da sua obra e faz com que nós hoje testemunhemos fazendo as coisas que ele fez, porque nele cremos. Nós precisamos manifestar os sinais para que o mundo creia que há Deus. O testemunho do poder de Deus é a afirmação pública da igreja de que a unção de que nós temos vem de um Deus verdadeiro. E nós precisamos buscar isso como igreja. É uma noite de ceia, é uma oportunidade de nós pensarmos no sacrifício de Cristo. Mas mais do que isso, pense não apenas no sacrifício, que é o maior testemunho que Jesus fez, mas em quem Jesus é. Porque o sacrifício dele só tem valor por ser quem era. Se fosse o sacrifício de outra pessoa, não tinha o mesmo valor. O sacrifício de Jesus na cruz, trazendo sobre si os pecados que nos trazem a paz, só tem valor para nós por ele ser quem ele é. Jesus, o Filho de Deus. Amém? Fique de pé. Vamos orar.